Olá, meus queridos amigos, que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja em nossas vidas e em nossos corações. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, para juntos refletirmos sobre os ensinamentos trazidos até nós pelo nosso Divino Mestre Jesus, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós iremos tomar como base para as nossas reflexões o item 20 do capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. O seu item 20 nos fala sobre a felicidade não é deste mundo. E eu acredito que esse seja um tema muito atual, porque vivemos em um momento de transição onde a sombra tem tido um pouco mais de destaque do que a luz, ou nossos olhos têm sido mais treinados para olhar a sombra do que para identificar a luz. No momento de transição, onde as pandemias, onde as guerras, as doenças estão em evidência, as tragédias são muito mais noticiadas do que os benefícios, do que a luz. É comum que ouvimos pessoas falando sobre a infelicidade, né? E determinando e afirmando assim que a felicidade não é deste mundo. E eu gostaria então de iniciar as reflexões de hoje convidando que vocês participem, né, deste vídeo, desse processo nosso de reflexões através das mensagens, né? Que deixem mensagens aqui, né, no post debaixo aqui do vídeo. Então, a pergunta é: o que te faz feliz? Né? Onde você tem baseado a sua felicidade? Em que consiste a busca que você tem feito pela sua felicidade? Então, é importante para que a gente possa refletir em cima deste ponto. Deixe aqui seu comentário. O Espírito de François Madeleine, ele inicia esta reflexão do item 20 com as seguintes frases. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. É algo que é muito corriqueiro, né, da gente identificar. Independente se é uma pessoa da mais alta classe social ou aquele mais paupérrimo, né, em condição de miséria, morando talvez na rua, né, nós ouvimos em todas as classes esta frase: não sou feliz. E ele continua dizendo que isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, é importante que a gente faça a identificação, buscar dentro de nós o que nós temos identificado, o que nós temos buscado para que possamos afirmar que somos felizes. E é muito comum que dessa reflexão, que desse papo, caso seja um diálogo aberto sobre esse tema, a gente encontre vestígios ou encontre itens que estejam relacionados à fortuna, né, à juventude, né, à exuberância da juventude. O poder também é algo que é sempre intitulado como motivo de felicidade. Então, nós temos aqui 3 exemplos: da fortuna, do auge do corpo físico, da beleza e o poder. São 3 itens que representam alguns pontos que, numa visão, são bases, são fundamentos para a felicidade. Mas, mais uma vez, o Evangelho nos posiciona quanto a isso. E François nos diz: com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Ou seja, ele nos afirma que nem mesmo a fortuna, nem o poder, nem a juventude, e nem os 3 itens somados,
é capaz de proporcionar essa verdadeira felicidade. Então, muitas vezes a gente está buscando uma felicidade em algo que não irá nos proporcionar. É comum a gente ouvir pessoas falando sobre a aquisição de algum bem que irá proporcionar felicidade. Claro que a alegria, aquela felicidade momentânea, ela é proporcionada por isso. Mas há pessoas que falam, eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar minha casa. Aí a pessoa compra a casa. E aí ela olha para a garagem e vê que o carro dela está bem velho. Então ela fala assim, não, mas eu vou ser feliz mesmo quando eu trocar meu carro. E aí ela vai e troca de carro. E ela olha que tem uma casa bonita, tem um carro novo, mas ela está insatisfeita no trabalho. E aí ela fala, eu vou ser feliz mesmo quando eu tiver montado a minha empresa, quando eu for dono do meu próprio negócio, dona do meu próprio negócio. Então, ela vai mudando, né, de item por item, de bem por bem, de condição para condição, aquela busca da felicidade. Né? É quase a busca por uma quimera, algo tão distante, algo tão intangível, que a gente nunca consegue chegar, né, ao famoso pote de ouro no final do arco-íris. Mas isso tem a ver muito mais com as nossas buscas, com a nossa inconstância, com a gente buscar no lugar errado, do que realmente de não alcançá-los. Né? Porque muitas vezes a gente é capaz de realizar, mas a gente está procurando algo errado. A gente está procurando na caixa errada aquele item. Então a gente não vai encontrar ali algo que nos proporcione realmente a felicidade. E prova disso, como o François nos fala, é que, e mesmo nas classes mais privilegiadas, a gente ouve pessoas lamentando e vivendo existências amarguradas. E a gente hoje vive um momento de pandemia, né, uma crise sanitária, mas em decorrência do coronavírus, mas a gente tem outras pandemias instaladas, né? A pandemia do suicídio, o número de suicídios tem aumentado assustadoramente. É até um tema para um debate aqui, para quem nos assiste, os psicólogos, amigos nossos, Oswaldo Argolo, dentre outros que estão assistindo aqui esse vídeo, da gente fazer um vídeo aqui abordando sobre esse tema. Outro que é muito falado, comentado, um tema muito delicado, mas também tem números superiores a qualquer pandemia, o número de abortos que é realizado. Né? Então, nós temos aqui ainda questões que proporcionam essas amarguras. Né? A gente tem jovens de alta classe se suicidando, né, afundados na droga. Por quê? Porque não tem uma base sólida para a construção da felicidade. E aí, buscando o que seria felicidade, eu encontrei um poema muito interessante de Bertolt Brecht, que ele nos fala sobre o que é felicidade para ele. Então ele fala, felicidade, o primeiro olhar da janela da manhã, o velho livro perdido e reencontrado, rostos animados, a neve, a sucessão das estações, jornais, o cachorro, a dialética, tomar um banho, nadar um pouco, a música antiga, sapatos macios, compreender, a música nova, escrever, plantar, viajar, cantar, ser camarada. Então ele embasou, ele colocou como motivos da felicidade dele coisas simples, coisas leves, coisas do nosso cotidiano, coisas que são corriqueiras no nosso dia a dia. Né? Ele colocou aqui tudo que estava tangível, palpável, que estava ao seu alcance. Né? Não tem nada aqui que tenha valor material de grandíssima, de elevada estima, né? Nós temos aqui coisas simples ao alcance de todos, né? E que proporcionam para ele a felicidade. André Luiz, no livro Novo Mundo, ele nos alerta para que abandonemos a ilusão antes que a ilusão nos abandone, né? E essa ilusão, ela está ligada aos bens materiais, a essa busca da felicidade relacionada à posse dos bens materiais, né? Quando, na verdade,
essa busca desenfreada, ela é justamente o motivo do nosso sofrimento, né? Porque você querer crescer na vida, você querer prosperar, você querer ter uma casa boa, um carro bom, isso é louvável, né? Eu costumo falar com as pessoas que são próximas a mim que a prosperidade é uma bênção divina, da mesma forma que a saúde, da mesma forma que a inteligência, da mesma forma que a nossa vida. A prosperidade, ela é muito importante, ela é uma bênção. Agora, o apego, né? Você colocar os bens, você colocar a aquisição de bens materiais como a fonte da sua felicidade, aí está o erro, né? O apego, a posse, o amor pelo bem, ele macula realmente aquele sentido de prosperidade, né? Porque, como a gente vê aqui no poema, a felicidade ela está nas coisas simples e ela não está nas coisas da matéria, né? Ela está muito mais ligada ao intangível. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona: se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? E os espíritos respondem, é a resposta um pouco mais longa, mas eles nos falam que o homem é infeliz geralmente pela importância que liga às coisas desse mundo. Né? A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz. Ou seja, nós, quando damos importância exacerbada aos bens materiais, né, quando ligamos a sentimentos como a vaidade, como a ambição desenfreada, nós estamos proporcionando instrumentos, nós estamos criando instrumentos para sofrer. E em uma palestra que eu estava presente, eu ouvi dizer que a felicidade ela tem uma representação matemática, que ela é a expectativa menos a realidade. O que diz isso? Que quanto maior for a sua expectativa e a sua realidade estiver mais para baixo, esse hiato ele vai representar um sentimento de frustração, né? Porque se eu tenho uma expectativa de ganhar 100 mil reais e eu estou ganhando só 1.000, eu estou aí com 99 mil reais de frustração, né? E aí eu não valorizo aqueles 1.000 que eu recebo, que também são bênçãos, que também são dádivas, né? E eu fico preso à expectativa que eu criei. E aí, se eu vou adequando a expectativa à minha realidade, ou se eu quero crescer dentro do que é possível, né? Tendo como base sólida para minha felicidade coisas importantes, não só os bens materiais, mas os bens do espírito, eu consigo ter um ajuste mais certo e aí consigo ter menos infelicidade, menos dissabores, né? Aqui os espíritos nos falam que nós mesmos proporcionamos esses sentimentos, esses dissabores para nós mesmos. Então, se a gente identifica que a felicidade não é deste mundo e ela não está ligada aos bens materiais, como alcançar a felicidade através aqui, nessa evolução, através do que buscar essa felicidade? E aí a gente vai achar uma referência lá no capítulo 25, que é fora da caridade não há salvação. E aí Jesus nos fala: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Ou seja, Jesus sempre nos orienta, humildade e caridade. E ele nos dá o exemplo disso. Orgulho e egoísmo, eis o que Jesus não cansa de combater. Mas ele, Jesus, fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, a caridade e a humildade são as bases para uma vida feliz, né? E claramente a prática constante da caridade é a condição que nos irá proporcionar a felicidade. Então, praticar a caridade indistintamente, praticar a caridade a todo tempo, é algo que irá nos proporcionar felicidade, vai trazer a felicidade.
E quem aqui tiver oportunidade, quiser compartilhar, dos sentimentos de alegria e gratidão que sentem quando estão trabalhando numa obra social, quando estão praticando bem ao seu semelhante, né? Então aqui o convite é para a gente praticar a todo tempo a caridade. E como que a gente faz isso? É só no meio externo? De forma nenhuma, né? A gente tem diversas formas de praticar a caridade. E aquela caridade de doar uma cesta básica, de doar o seu tempo, de doar o seu trabalho, a caridade que a gente faz em casa, de compreendendo o meu semelhante, de ouvindo, de acolhendo, de estar trabalhando e torcendo e caminhando juntos, né, para uma evolução, para o desenvolvimento. Então, é com base no desenvolvimento da nossa humildade, né, deixando para trás todo o laço e todo o sentimento de vaidade, deixando toda aquela ambição desenfreada e praticando constantemente a caridade que nós vamos construir bases sólidas para que a gente possa estar vivendo uma vida de felicidade aqui mesmo na Terra. Ou seja, a felicidade, quando a gente diz que não é desse mundo, mas o reino de Jesus também não é. Ele não é deste mundo, mas a gente pode transformar este mundo no reino de Jesus, praticando o que ele nos deixou, né, como base, como diretrizes. A humildade, a caridade e o amor incondicional, né? Amar uns aos outros como a ti mesmo. E eu gostaria de finalizar essas reflexões com duas frases que me fizeram muito sentido, né? E eu queria compartilhar com vocês. A primeira é de Miguel Cervantes, um escritor castelhano, que diz: a riqueza não se mede pelos bens que se possui, mas sim pelo bem que se faz. Então aqui a gente vê que realmente praticar o bem, segundo ele, é a forma de nos tornarmos verdadeiramente ricos. E a outra que eu gostaria de trazer é que a felicidade não está em acumular bens, mas em sim em distribuir o bem. Fico muito feliz de estar podendo refletir, compartilhar com vocês, né, essas reflexões dos ensinamentos contidos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que vocês gostem, peço que compartilhem, que deixem aqui o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesses vídeos, nesses momentos de reflexão, de desenvolvimento, né, de buscar construir uma base sólida para que possamos viver num mundo regenerado, onde o amor e a felicidade são as diretrizes que vão reger as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.